Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e provoque sempre em nós a nossa conversão. Irmãos, hoje o Evangelho nos diz a seguinte palavra. Naquele tempo, Jesus entrou em Cafarnaum. Um centurião aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu criado está de cama, lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Ele respondeu: Vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu, mesmo sendo subalterno, tendo soldados sob as minhas ordens, e se ordeno a um vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E se digo ao meu escravo, faze isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o estavam seguindo: Em verdade vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra, nós conhecemos muito ela, né? Alguns historiadores, Paulo também fala que esse oficial chamava Jairo. Veja uma coisa aqui interessante. Ele vai pedir para curar o seu empregado. Provavelmente ele era um centurião, o que hoje equivale a ser um coronel, alguém que tem um exército sobre o seu comando. E ele é um coronel ou um centurião diferente, porque o centurião não ligava muito para um criado seu naquela época, né? Não tinha caridade com ele. Se ele tivesse para morrer, ele ia morrer. Mas esse centurião era diferente. Ele teve misericórdia do seu criado, né? E vejam o seguinte: Jesus responde: Vou curá-lo. E aí ele dá uma resposta que nós damos toda vez na Santa Missa. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Essa resposta da missa é retirada desse versículo que nós acabamos de ler. Essa leitura que acabamos de ler. Mas no caso, a palavra aqui é para o empregado, o criado. Vejam, por que é que isso é ter fé? A resposta dele foi de uma fé enorme. Primeira coisa importante, ele se compara ao próprio empregado. Porque ele diz a seguinte coisa, quando Jesus fala que vai até a casa dele curar o empregado. Aí depois de dizer, Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, ele diz, pois eu mesmo, sendo subalterno, ou seja, eu também sou mandado por alguém, eu também sou chefiado por alguém, eu sou como meu criado, assim como eu mando nele, tem alguém que manda em mim. Ele se igualou ao seu criado. E ao mesmo tempo disse, não, Senhor, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno. Olha só, a dimensão da fé. A fé trabalha com duas coisas importantes. A primeira coisa, a humildade. A pessoa que é humilde, ou a pessoa que tem fé, ela é humilde. Ela reconhece a sua miséria. Por isso que você nunca pode ter fé sem ser humilde. É impossível acontecer um milagre na sua vida, uma cura, um milagre extraordinário, sem que você seja humilde. O centurião foi humilde, ele se colocou no lugar do criado. Eu sou como ele, Senhor. Assim como eu mando nele, alguém manda em mim. Isso é ter fé. Segunda dimensão da fé. Ele não deixou que Cristo fosse até a casa dele. Não precisa, Senhor. Eu creio que basta uma palavra tua e ele será curado. Ou seja, ele acreditava que não precisa de proximidade para ter um milagre, mas precisa da vontade de Deus juntamente com a vontade que ele tinha da cura do seu empregado. Ou seja,
a gente tem também que pegar essa dimensão pra gente. Às vezes nós temos uma pseudo-fé, uma falsa fé de que eu preciso de muita coisa para conseguir uma graça de Deus, mas esquecemos que o que importa é um coração humilde e fé, e acreditar que já estamos recebendo, e acreditar que basta uma palavra de Deus e tudo acontece na nossa vida. Basta o Espírito Santo descer do céu e a graça acontece na nossa vida. E Cristo fala isso. Ele ficou, veja, o centurião admirou Jesus. Ou melhor dizendo, deixou ele admirado com tamanha humildade e fé, mesmo sendo alguém grande, ocupando um cargo grande. Ele disse que nunca encontrou tamanha fé em Israel. E ele disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar meio do reino de Deus. Ou seja, muita gente que os judeus achavam que não estavam salvos vão tomar lugar na mesa do reino de Deus porque tem fé. Como esse centurião também. Essa palavra de hoje é para instigar a nossa fé em Cristo, a nossa humildade, a nossa vontade de ter curas, ela é boa, mas a nossa humildade seja a nossa maior graça. Por isso que Deus realizou grandes milagres na vida de muita gente que tinha essa humildade, que louvavam, que engrandecia Ele, mas se colocavam no seu lugar de miserável. Quer uma graça na sua vida? Seja humilde diante de Deus e creia que basta uma palavra dele e tudo acontece. Deus abençoe, irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.